O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola, para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum. Mas esta viúva já está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha a agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, a primeira leitura de hoje, retirada da pequena carta, da pequena terceira carta de João, são apenas alguns versículos, né? Apenas por curiosidade, nós sempre quando fazemos uma citação, Mateus, capítulo 1, versículo 7, João, Evangelho de São João, capítulo 5, versículo 9. Mas no caso aqui, da terceira carta de João, quando nós fazemos alguma citação, é terceira carta de João, versículos de tal a tal. Não tem capítulo, porque é apenas, digamos, um capítulo. Pois bem, esta pequena carta, ela tem um profundo ensinamento. São João envia alguns missionários, alguns apóstolos itinerantes que vão de comunidade em comunidade pregando a verdade, pregando a palavra. E São João mandou então alguns missionários aqui para essa região da Ásia. E as pessoas daquela comunidade não quiseram acolher, não acolheram bem, mas o caríssimo Gaio acolheu. E São João, então, lhe escreve uma carta elogiando e pedindo que deem os subsídios necessários, a ajuda necessária para aqueles missionários, porque eles se tornarão cooperadores da verdade. Aqui, versículo 6, farás bem em provê-los para a viagem de um modo digno de Deus. Isto é, eles vão agora para uma outra comunidade e vocês fazem muito bem, você, Gaio, e outros que possam ajudá-lo, vocês fazem muito bem, porque vocês o ajudam, versículo 8, vocês se tornam cooperadores da verdade. Meus irmãos, este ensinamento que nós nunca podemos nos esquecer quando nós fazemos a nossa oferta, quando nós doamos o nosso dízimo, quando nós ajudamos a igreja, nós estamos de alguma maneira colaborando com aquele ministério, estamos participando, se não diretamente, mas nós temos uma participação espiritual nos frutos espirituais, né, que são desenvolvidos, que são colhidos naquela comunidade. Então, deve ser
um incentivo à nossa caridade. O salmo de hoje diz: feliz o homem generoso e prestativo. Feliz o homem caridoso e prestativo. Então, apenas esse ensinamento, porque nós sabemos muito bem que existe em nós sempre um apego desordenado às coisas que nos impedem de ser bons, de ser melhores. Nós estamos nesse contexto, eu sei que vocês já estão pensando, o padre está falando isso. Sim, também, por causa das nossas necessidades. Mas é uma realidade, uma verdade que diz respeito a toda a nossa vida e frequentemente presente na Sagrada Escritura. Por isso que eu estou insistindo, sempre que a Sagrada Escritura fala a respeito, eu faço questão de salientar, para que nós vejamos que é um ponto fundamental, presente na nossa fé, né? A caridade, a generosidade, a partilha daquilo que temos e também daquilo que somos para o bem de toda a igreja. Mas vamos agora para o Evangelho. No Evangelho de hoje, Jesus conta uma parábola e ele diz o porquê de contar esta parábola. Diz aqui: naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir. Então Jesus quer nos ensinar, essa oração constante e quer nos ensinar a não desanimar na nossa oração. Desculpe, meus santos. São Brás, rogai por nós, hein? Então, Jesus contou essa parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre. E aí ele faz um contraste. Ele apresenta um contraste. De um lado, ele apresenta um juiz iníquo, um juiz mau, que não teme a Deus e não respeita os homens. É o que diz aqui a palavra. Existia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Um juiz iníquo. Mas, em contraposição, nós temos Deus, que é juiz, mas é bom. Deus, que é juiz, mas que nos enviou o seu Filho para morrer por nós, porque quer a salvação de todos. Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Deus que é juiz, mas é misericordioso. Misericórdia e piedade é o Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos. Sua ternura abraça toda a criatura. Então, de um lado, um juiz mau, um juiz iníquo, um juiz que não teme a Deus, um juiz que não respeita homem algum. No outro lado, um juiz bom, um juiz misericordioso, um juiz que ama os homens, um juiz que entregou o seu Filho para a nossa salvação, um juiz que é misericordioso, um juiz que é paciente. E aí Jesus diz: se o juiz mau ouviu as preces da viúva, quanto mais o juiz bom. Se o juiz que é ruim, que é iníquo, ele atendeu a contragosto, mas atendeu às preces da viúva, quanto mais Deus que é bom, que é misericordioso, que é paciente. Por isso, orai sem cessar, em todas as circunstâncias, porque esta é a vosso respeito, a vontade de Deus em Jesus Cristo. São palavras de São Paulo, mas é um ensinamento presente em toda a Escritura, a necessidade de rezar e de rezar sempre. Porque, meus santos, qual é o nosso problema? Por que é que nós desanimamos na oração? Porque nós não queremos que a nossa oração tenha as características necessárias. Uma oração para ser cristã, a oração católica, ela precisa ser perseverante, ela precisa ser
humilde, ela precisa ser confiante, e eu preciso pedir aquilo que concorre para a minha salvação. Então, eu rezo. Como eu não alcanço imediatamente depois aquilo que eu peço, eu desisto, eu desanimo, eu paro. Mas a oração tem que ser perseverante. Você tem que sofrer as demoras de Deus. Eclesiástico, capítulo 2, versículo 3. Ah, padre, mas eu não queria que fosse assim. Meu santinho, você é criatura. Não se erga soberbamente contra Deus, ensinando-lhe como ele deve reger o mundo. Ele é Deus, ele tem o mundo em suas mãos, ele sabe o que é o melhor para nós. Aceitemos. Na nossa vida, nós teremos tribulações, e uma delas é esta, de você perceber que, pelo menos segundo a sua experiência, as graças de Deus demoram a chegar, mas seja humilde e sofra as demoras de Deus. Seja perseverante e seja humilde. São virtudes que se implicam uma à outra. O perseverante, ele é necessariamente humilde, porque quando você diz, cansei, não peço mais, já pedi 1, 2, 3 vezes, Deus não me deu, então fique com a graça dele. Então você não é humilde. Mas quando você, a cada dia, você se coloca em oração e você apresenta a sua súplica e você pede a Deus aquela graça ou aquelas graças, reconhecendo que você não merece. Por quê? Qual é o problema daquele que se cansa de esperar e de sofrer as demoras de Deus? É porque ele acha que ele é um grande merecedor daquilo que pede. Ele chega diante de Deus como quem chega diante do balcão e bate exigindo as graças. Mas quando você sabe, quando você tem consciência de que você já recebeu mais do que merecia, e de que aquilo que você está pedindo você não merece, você se coloca diante de Deus como um filho que está confiando na bondade do seu pai, na misericórdia do seu pai, não nos seus méritos. Deus, que maravilha! Deus não nos trata segundo os nossos merecimentos, porque se Deus nos tratasse segundo os nossos merecimentos, estaríamos todos perdidos. Então sejamos humildes, sejamos perseverantes, confiemos na bondade de Deus. Misericórdia e piedade é o Senhor, Ele é amor, é paciência, é compaixão, Ele é muito bom. Então se a graça está demorando, pelo menos talvez, é porque ainda não chegou o momento de recebê-la, ou você está pedindo o que não convém. Mas não se preocupe, Deus é bom. E embora Deus não lhe conceda aquilo que você pede, Deus ouve as suas preces e lhe dará algo melhor ainda, porque Ele é bom. Ele nos amou tanto que morreu por nós. Então nele nós podemos confiar. Então não nos cansemos de repetir as nossas orações, de lhe suplicar as graças que nós necessitamos, com perseverança, com confiança, mas vamos analisar os nossos pedidos para ver se estamos pedindo o que nos convém para a salvação. Porque se eu chego diante de Deus e rezo e peço a Deus que Ele me conceda aquele emprego, pode ser que aquele emprego não seja para mim. Pode ser que Deus esteja me livrando de um grande mal. Embora eu veja naquele emprego, já que a minha visão é limitada, um grande bem. Mas a minha visão é limitada. Eu sou uma criatura. Eu estava por esses dias num supermercado
e pelo menos assim ele se apresentou a mim, um desembargador, não me lembro nem o nome dele, daqui mesmo, de Cuiabá, e ele disse que era católico, mas há muitos anos não ia à missa, mas disse: padre, eu queria perguntar ao senhor uma coisa, por que é que Deus permite que coisas más, coisas tristes aconteçam? E eu estava na fila do supermercado, né? Não tinha muito tempo para fazer toda uma explicação. E eu disse a ele: meu santo, muitas vezes nós não iremos compreender os caminhos de Deus na nossa vida, mas se nós olharmos para Jesus crucificado, uma certeza nós teremos, nós não iremos duvidar do amor dele por nós. Se eu não compreendo os seus caminhos na minha vida, de uma coisa eu não duvido, do seu amor. E eu digo: Senhor, eu não te compreendo, mas eu te amo e eu confio em ti. Eu confio no teu amor. Minha vida está uma bagunça, coisas complicadas estão acontecendo, mas eu creio que tu me amas e que tu has de providenciar que tudo isso, se na amizade contigo eu permanecer, que tudo isso concorra para o bem da minha alma, para a minha salvação eterna e para o bem dos meus. Por isso, Senhor, eu me curvo diante da tua vontade. Eu disse mais ou menos isso. Interessante assim, ele olhou para mim e disse: muito obrigado, padre, sua bênção. O senhor padre, aí ele perguntou: o senhor é padre onde? Eu digo: lá no Cristo Rei. Ah, quem sabe um dia eu apareço lá. Quem sabe um dia acabou, né? Não vai. Mas eu tenho rezado por ele. Não me lembro mais nem o nome dele. Mas Nosso Senhor sabe. É um católico afastado que talvez por algo triste fez com que ele se afastasse de Deus e da igreja. Mas é sempre essa circunstância de nós não compreendermos sempre Deus. Padre, eu tenho pedido isso a Deus, e Deus não me concedeu. Eu pedi que Deus me livrasse daquele mal, pelo menos daquilo que eu interpretava como mal, e Deus permitiu que acontecesse. Meu santinho, confie na bondade, no amor, na misericórdia de Deus. Se Ele não lhe concedeu aquilo que você tanto pediu, ou tanto tem pedido, é porque algo melhor Ele lhe concederá. E se Ele lhe concedesse, não seria para o seu bem. Ao mesmo tempo, existem coisas certas, certeiras, existem graças certas, certeiras, que se você pedir, você vai alcançar. São, digamos, os requisitos para uma oração infalível. Você quer ter certeza de graças que você vai pedir e Deus não vai negar. Se você pedir um emprego, pode ser que Deus negue. Se você pedir para ganhar na loteria, pode ser que Deus negue, que não seja para você. Se você pedir, meu santinho, para Deus curar você da sua doença, pode ser que Deus negue. Pode ser que aquela doença faça parte dos desígnios de Deus. Que o diga Santo Inácio de Loyola, que aquela doença, aquela ferida, aquele mal físico na sua perna foi fonte de um bem espiritual incomensurável para a sua alma, para a sua salvação. Se hoje temos um santo de sétima morada, é porque Deus permitiu aquele mal físico que o deixou manco, que feriu na sua vaidade de homem, na sua dignidade de cavaleiro. Pois bem, então pode ser que Deus negue, mas existem coisas que Deus não nega. Peça a Deus fé. Peça a Deus para se libertar dos seus pecados. Peça a Deus para ser uma mãe santa que reza, intercede pelos seus filhos e pelo seu marido. Peça para ser um pai santo, um homem virtuoso, digno de ser imitado pelos seus filhos. Porque quer você queira, quer não, os seus filhos o imitarão. Então seja um homem virtuoso, um homem de honra, um homem santo. Não tenha dúvidas de que isso Deus quer lhe dar.
peça a Deus a graça da sua salvação. Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Peça a Deus a graça de vencer um vício que o impede de progredir na vida espiritual. Essas graças que nos fazem amar a Deus. Peça a Deus a graça de amá-lo mais que tudo. Não tenha dúvidas que Deus quer isso lhe conceder, já que isto é até um mandamento. Amar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as fibras do seu ser. Peça a Deus esta graça e não tenha dúvidas que isto Deus quer lhe conceder, e isso Deus lhe concederá se você pedir com humildade, com confiança e com perseverança. Que Deus, meus santos, nos conceda o seu Espírito. O Espírito Santo, Ele quer nos dar cada vez mais, numa porção cada vez maior. Pois bem, peçamos o seu Espírito para que nós aprendamos a rezar sempre, a rezar sem cessar, com toda a confiança, humildade e perseverança, e pedindo sempre aquilo que nos convém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.